Olá, conversaremos agora sobre o custo de capital de terceiros, parte importante de uma avaliação de uma decisão financeira de longo prazo, como aquela associada à avaliação de um investimento. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro, entender as implicações associadas ao uso aí do capital de terceiros e também compreender o cálculo do custo do capital de terceiros. As implicações estão associadas às relações entre retorno e risco que o uso de capital de terceiros traz, e as implicações fazem referência tanto às demandas financeiras associadas ao ressarcimento desse capital de terceiros, quer dizer, amortizações e juros, como eventuais considerações sobre benefícios fiscais decorrentes do uso dos juros como despesas financeiras. De conversas anteriores, acabamos vendo que, em linhas gerais, toda a decisão financeira de longo prazo, ela pode ser analisada a partir das comparações entre impactos associados aos ativos, que aprendemos a mensurar sob o ponto de vista lá dos fluxos de caixa livre, impactos associados às fontes de financiamentos, que aí vamos entender a figura das expectativas de retorno, né, ou do custo de capital, como a linguagem financeira costuma falar, quer dizer, as taxas de rentabilidades exigidas por esses financiadores, e a partir daí a comparação, quer dizer, os impactos associados aos ativos com os impactos associados aos financiamentos, e a partir daí se essa decisão ela é boa ou não. E aí, nessa relação, então, de tentar entender que os investimentos por mim pensados precisam ser, de fato, colocados em equilíbrio com os financiamentos adequados, quer dizer, tudo aquilo que eu preciso investir eu vou ter que financiar, e a partir daí eu vou ter que entender as implicações associadas às diferentes fontes de financiamentos que eu tenho, e uma dessas fontes de financiamentos faz referência ao capital de terceiros ou dívida. Essa dívida ela tem a capacidade de melhorar o desempenho analisado sob o ponto de vista da rentabilidade, do retorno, mas também traz implicações associadas à eventual elevação do risco que a operação passa a ter. Entender esses desafios faz parte também dos objetivos aí pretendidos por essa nossa atual conversa. Quando vamos então entender as fontes externas de capital, também chamados aí de capital de terceiros, dívidas ou obrigações, precisamos entender alguns aspectos inerentes a ela, como por exemplo, a figura da alavancagem. A alavancagem aqui para nós está associada à ideia de alavanca mesmo, quer dizer, a ideia de ao colocar uma pequena força no braço maior da alavanca, eu consigo gerar uma força contrária muito maior no braço menor. Então, isso faz referência ao uso do capital de terceiros. Esse uso do capital de terceiros, quando entendido por barato, quer dizer, ele tem a capacidade de alavancar, elevar retornos, mas ele também traz implicações associadas à elevação dos riscos. Quer dizer, eu tenho a obrigação de pagar juros e amortizar a principal, e naturalmente isso traz uma série de riscos sobre o negócio. E a partir daí, entender as implicações associadas ao fato dessas dívidas, passivos ou capitais de terceiros serem onerosos, associados ao pagamento dos juros, quer dizer, das despesas financeiras e também da devolução do principal, o que podemos entender como obrigações. Ora, em algumas situações, quando a empresa que usa esse capital de terceiros é optante pela tributação do lucro real, no Brasil existem duas formas de tributação: o lucro real, quando a empresa apresenta suas receitas, deduz seus gastos, o que inclui custos e despesas, e aí estão as despesas financeiras como juros. No momento que ela pega suas receitas e subtrai seus gastos, ela tem a ideia lá do lucro real tributável. Então, quando a empresa é optante do lucro real, o fato de lançar despesa financeira antes da tributação traz um benefício fiscal. Parte do juro pago retorna sob a forma de tributos sobre renda economizados. E aí eu preciso considerar o possível benefício fiscal nesse caso, quando a empresa é optante da tributação do lucro real. Uma outra forma de tributação seria do lucro presumido, quando ela paga seus tributos sobre renda como um percentual do faturamento, e aí, nesse caso, não existe benefício fiscal associado ao uso de despesas.
Num exemplo bem simples, para tentar entender os aspectos associados à alavancagem, melhoria de retorno, mas também elevação do risco, aí considere a situação de uma operação. Essa operação requer investimentos ou ativos da ordem de 500. Estaria sendo financiada nessa primeira situação apenas por capitais próprios. Ora, quando eu analiso o ganho operacional, quer dizer, o ganho operacional bruto antes dos tributos, e aí esse ganho operacional ignora os juros, e como é bruto, ignora ainda o imposto de renda, quer dizer, seria o lucro ou ganho antes dos juros e imposto de renda, o LAGI, esse ganho operacional de 100. Como nessa situação a empresa nada deve, como nada deve, ela nada paga de juros, e aí o tributo depois dos juros, o lucro antes dos tributos sobre renda seria de 100. Se eu tento encontrar para essa empresa alguma medida relativa de ganho, como em finanças toda análise, toda discussão geralmente envolve entender dinheiro no tempo, aí poderíamos então entender essa medida de ganho como uma rentabilidade decorrente da relação que vai existir entre o ganho, quer dizer, o que eu ganhei no período futuro, quer dizer, o que é que eu vou ter de retorno no período futuro, em relação ao que eu investi, quer dizer, os capitais próprios. E se eu calculo essa medida aí de ganho ou de retorno bem particular dessa operação, como a relação entre o lucro antes do imposto de renda e o capital próprio, ao dividir 100 por 500, aí eu chego então numa medida de rentabilidade que é entendida como sendo de 20%. Agora, se por outro lado eu vou conjecturar a possibilidade do uso de capital de terceiros, aí eu poderia ter uma situação 2, onde nessa situação 2, esse investimento no valor de 500, ele vai ser bancado em parte por dívidas, quer dizer 200 ou 40% aí de 500, eu estou colocando sob a forma de dívidas. Ora, e essas dívidas irão requerer o pagamento de juros da ordem de 10%, então 10% de 200 dá 20. Logo, se eu coloquei 200 em dívida e o investimento total requerido para a operação é 500, eu vou precisar colocar a diferença de capital próprio, 300. Mantendo o mesmo ganho operacional de 100, se agora eu considero o efeito do juro de 20, então eu descubro que eu vou ter um ganho antes dos tributos sobre renda de 80. O que é que vamos perceber? Que sob o ponto de vista absoluto, o ganho diminuiu. Ele era 100, passou a ser 80. Mas, entendido sob o ponto de vista de uma rentabilidade, de um retorno no tempo, a partir do olhar do dono do capital próprio, se vamos calcular uma medida de ganho relativo ou de rentabilidade por meio do lucro antes do imposto de renda, LAI, e o capital próprio, aí teríamos que fazer a consideração daquilo que o dono investiu, o capital próprio, patrimônio líquido colocado por ele, que é 300, e a partir daí o ganho propiciado a partir dessa colocação de 300. Como o ganho foi de 80, se eu calculo então a relação de 80 sobre 300, aí eu chego na medida de ganho relativo ou de rentabilidade da ordem de aproximadamente 27%, 26,67%. Então, o que é que eu descubro? Eu descubro que o fato de ter usado dívidas acabou fazendo com que eu tivesse conseguido melhorar o desempenho da minha operação quando analisado sob o ponto de vista do ganho relativo ao capital próprio. Ora, sem dívida era 20, com dívida isso passou a ser 26,67, quer dizer, o desempenho aí dos capitais próprios melhorou. Então, que fenômeno é esse? Esse é o fenômeno justamente, né, dessa perspectiva da alavancagem financeira, onde uma dívida barata, note que o custo da dívida de 10% ao ano, ele é menor do que eu ganharia na operação sem dívida. Então, o fato disso estar acontecendo trouxe implicações, ocorreu a melhoria no desempenho da operação. Essa melhoria de rentabilidade, contudo, tem que ser entendida também a partir do olhar da elevação do risco, porque, independentemente do que venha a ocorrer, se eu estou assumindo uma dívida de 200 e em relação às quais eu tenho a obrigação de pagar 10% ao ano, independentemente do que venha a ocorrer, eu passo a ter agora a figura de um gasto fixo financeiro da ordem de 20, que vai ter que ser sempre considerado.
E aí, se em uma nova situação, que aqui estamos apresentando como situação 3, de repente o nosso ganho associado à operação ele cai 30%, quer dizer, a operação eventualmente perdeu receita de vendas, quer dizer, teve uma redução aí no seu volume de atividades. Com o pagamento desse juro é constante, ele não sofre alteração, eu acabo descobrindo que o meu ganho da operação como um todo, incluindo a dívida antes dos tributos sobre renda, cairá de 80 para 50. Com isso, se eu calculo a relação entre o ganho e o capital próprio, eu acabo descobrindo que essa rentabilidade ela foi substancialmente menor do que a própria rentabilidade original. Por que que isso ocorreu? Pela figura da alavancagem. Essa alavancagem pode melhorar retorno, mas também aumenta risco. Quer dizer, se existe algo negativo como a contração da operação, o efeito vai ser capturado sob a forma de desempenho menor. Quer dizer, se eu vou analisar a relação do impacto da redução do lucro antes do imposto de renda, ele é reduzido em 30, então a variação do que existe de perda sobre o valor original é de 37,5%. Então aqui o desempenho cai 30, mas considerando o impacto da alavancagem financeira, essa queda é ainda maior. Então, essas relações entre a dívida, a alavancagem, a eventual melhoria do retorno, aumento do risco, precisam ser devidamente compreendidas no julgamento dessa decisão financeira. Quando vamos entender na relação da dívida e da análise financeira, aí de um modo geral, como toda e qualquer discussão financeira, uma discussão que envolve dinheiro no tempo, essa relação do dinheiro no tempo pode ser muito bem sintetizada por meio de uma taxa. Então, nesse caso, a primeira medida que a gente teria para poder julgar a decisão do endividamento é a medida do chamado custo aparente da dívida, que nós podemos chamar de KA, né? K de custo de capital, nesse caso seria o custo de capital da dívida, e o A fazendo referência ao fato de ser um custo aparente. O que seria esse custo aparente? É o custo contratual, é quanto está lá no contrato da dívida, ou se de repente eu quero calcular isso de forma muito simples, como a relação entre a despesa financeira e o valor da dívida. Então esse custo aparente da dívida, ele na verdade, ele precisa ser analisado com muito cuidado. Por quê? Porque, de um modo geral, a depender da situação, a empresa ela pode ter benefícios fiscais, quer dizer, ela pode, por exemplo, ser optante do lucro real, onde a despesa financeira associada ao juro reduz, na verdade, a carga fiscal, e aí esse eventual benefício precisa ser considerado. Então, quando vamos julgar uma decisão financeira de longo prazo, nós precisamos entender o custo aparente, mas nós precisamos ir além do custo aparente e, a partir daí, entender esse custo efetivo da dívida. E aí, o custo efetivo da dívida nós vamos chamar de K, de custo de capital, e D, da dívida, né, efetivo da dívida. Didaticamente, se eu quero ilustrar os conceitos, então imagine a situação da indústria das geringonças. Ela tem dívidas no valor de 500 e paga juros anuais no valor de 80. Então, se eu quero entender o custo aparente da dívida, eu posso fazer isso por meio de uma relação muito simples entre o juro e a dívida. Então, nesse caso, a relação entre juro e dívida vai ser o juro de 80, a dívida de 500, e aí eu vou chegar então no valor de 16% ao ano. Então, esse custo aparente de 16% ao ano precisaria ser inicialmente considerado. Agora, se nós vamos adiante e a partir daí precisamos entender o custo efetivo da dívida, esse custo efetivo da dívida precisaria excluir eventuais benefícios fiscais, só que eu só posso fazer essa análise se eu souber qual é a forma de tributação da empresa, o que de fato não está sendo por enquanto apresentado. Então, nesse caso, eu preciso entender essa forma de tributação para a partir daí fazer essa consideração. Quando vamos entender situações de empresas tributadas por lucro real, empresas que apresentam ao fisco suas receitas e seus gastos aceitos pelo fisco para a partir daí apurar um lucro real e tributar,
Aí, nesse caso, o fato do juro ser uma despesa financeira reduz a base tributável e traz um benefício fiscal. Com isso, precisamos entender que, nessas situações, mais importante do que analisar o custo aparente da dívida seria analisar o custo efetivo da dívida calculado a partir da subtração, da extração aí desse eventual benefício fiscal. Então, surge para nós, nessa análise do custo de capital de terceiros, a importância de entender esse custo de capital efetivo da dívida, aqui chamado por nós de CAD, custo efetivo da dívida. Ora, e como é que esse eventual benefício fiscal poderia ser entendido? Então, a partir do fato de que juros representam despesas financeiras, essas despesas financeiras são dedutíveis aí da base sobre a qual será calculado os tributos sobre renda, e a partir daí eu preciso entender que parte dos juros pagos retorna sob a forma de tributo sobre renda economizado, o que isso vai caracterizar aquilo que nós então estamos chamando de benefício fiscal. Para entender, é preciso também ter a informação de que no Brasil as empresas podem ser tributadas por duas modalidades diferentes de lucro. A empresa pode ser tributada por lucro real ou por lucro presumido. O que é lucro real? É quando a empresa apresenta para o fisco as suas receitas ou seu faturamento, apresenta os seus consumos ou gastos aceitos aí pelo fisco com base nas suas normas. Esses gastos podem ser custos ou despesas, variáveis ou fixos, e a partir daí apura o seu lucro tributável. Sobre esse lucro tributável, esse lucro real, incidirão os tributos sobre renda. Daí, nessa situação, quanto mais gasto a empresa reconhecer, menor será a base tributável, logo menor serão os tributos sobre renda. Uma outra modalidade aí de tributação seria a opção por lucro presumido. O que é o lucro presumido? É quando a empresa apresenta suas receitas, sobre as receitas aplica uma base presumida de lucro, que é definida pela legislação, e a partir daí obtém seu lucro presumido. Então note que nesse caso não existe benefício nenhum associado ao reconhecimento dos gastos, porque o fato de reconhecer gastos não fará com que a base tributável ela sofra alterações ou reduções. Logo, quando a empresa é optante da tributação por lucro real, aí voltamos à situação de que reconhecer um consumo ou gasto com o juro, com a despesa financeira, reduz o lucro real e traz esse benefício fiscal aqui assinalado. Para ilustrar, então imagine a situação de um projeto que pode ser financiado na modalidade aqui chamada de nada deve ou na modalidade chamada de algo deve. Na modalidade nada deve não existem dívidas, na modalidade algo deve existe parte em dívidas. E nesse caso, esse projeto requer investimentos ou ativos na ordem de 400. Esses ativos trazem um ganho da operação, um lucro antes dos juros, quer dizer, desprezando aí os efeitos do financiamento e do imposto de renda, da ordem de 100. E a partir daí, nós teremos que considerar uma tributação sobre lucro real da ordem de 30%. Ora, se eu vou tentar acoplar os financiamentos e análise do financiamento associados a esse projeto, na modalidade nada deve, quer dizer, eu não teria dívidas, a operação seria financiada integralmente por capitais próprios ou na visão contábil por patrimônio líquido. E a partir daí eu teria também que entender na modalidade algo deve, quer dizer, os impactos associados à dívida. E nesse caso eu estou entendendo que na modalidade algo deve eu teria 50% de dívida e 50% de capital próprio. E o primeiro passo associado à implicação da dívida é reconhecer o custo aparente ou contratual, e depois de entendido o custo aparente, aí eu teria que entender o custo efetivo. Ora, como os ativos são iguais a 400, na operação nada deve, isso quer dizer que toda operação vai ser financiada por patrimônio líquido ou capitais próprios da ordem de 400. Na modalidade algo deve, como eu tenho 50% de dívidas, eu vou ter 200, 50% de capitais próprios, aí eu vou ter 200.
e, naturalmente, também a decisão de entender as implicações disso. Entendendo as implicações, na modalidade nada deve, quer dizer, a operação que requer investimentos ou ativos da ordem de 400 seria financiada integralmente por capital próprio. Quer dizer, nesse caso daí, eu não tenho dívidas, quer dizer, a coluna de passivos e patrimônio líquido, né, e capitais próprios teria que ter o mesmo valor lá dos investimentos, já que tudo aquilo que eu invisto eu vou ter que financiar. Analisando o ganho da operação de 100, como eu não tenho dívida, eu não tenho juro, tenho um ganho antes dos tributos sobre renda de 100, considerando aí tributo sobre renda de 30%, 30% de 100 seria 30, logo eu vou ter um ganho líquido, um lucro líquido da ordem de 70. Agora, se eu vou entender a situação na modalidade algo deve, quer dizer, considerando aí 50% do financiamento feito com dívidas, aí então eu teria que considerar isso daqui. Quer dizer, ativos de 400, quer dizer, dívidas 50% de 400, quer dizer, seriam 200. Logo, um patrimônio líquido, recursos próprios, eu teria que colocar o que falta para fechar o volume dos investimentos, que seria então 200, e a partir daí eu descubro que, considerando o ganho da operação de 100, como agora eu tenho 200 de dívida a 20%, quer dizer, eu teria 20% de 200, 40 de juros, chegaria então num ganho antes dos tributos sobre renda, né, um lucro antes dos tributos sobre renda, da ordem de 60. Como o tributo sobre renda é 30%, 30% de 60 seria 18, e aí eu chegaria no ganho líquido de 42. A partir daí, algumas análises interessantes podem ser, de fato, feitas. Por quê? Bom, primeiro, quando eu vou analisar o desembolso que eu tive com o endividamento, esse desembolso estaria associado aí ao juro, quer dizer, 20% em cima do endividamento, 20% de 200, eu chego no valor de 40. Então, eu desembolsei com juros 40. Mas quando eu analiso a perda que de fato eu tive no resultado final, já que a única coisa que altera aí as duas situações é a dívida de 200, eu descubro então que, apesar de eu ter tido um desembolso aparente de 40 com os juros que eu estou reconhecendo aqui como pagos, eu tive um desembolso efetivo, quer dizer, 70 menos 42 de apenas 28. Então, como é que pode eu ter um desembolso aparente com juros de 40 e um desembolso efetivo de apenas 28? É porque, nesse caso, antes de eu reconhecer o tributo sobre renda, eu reduzi a base tributável pelo fato do lançamento dos juros. Logo, se eu reduzir a base tributável e o tributo é 30%, qual é o meu ganho? Exatamente, a alíquota sobre a despesa que eu reconheci. Então, se eu calculo 30% de 40, isso dá 12. Então, o que é 12? É exatamente a economia fiscal que eu tive. Eu deixei de pagar 30 de tributo sobre renda e paguei apenas 18 porque eu reconheci 40 de despesa financeira. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que considerar? É exatamente isso. Essa economia de 12. Essa economia de 12 é o que, na verdade, provoca aí essa diferença no cálculo do tributo. E essa economia é o que nós estamos chamando de benefício fiscal. Esse benefício fiscal só existe pelo fato de termos, então, as dívidas e o reconhecimento do juro como despesa financeira. Então, se vamos trazer esse benefício fiscal para a nossa análise, então o que é que a gente pode dizer? Sob o ponto de vista de taxa, de percentual, o benefício fiscal é o produto entre a alíquota do tributo sobre renda, o custo aparente da dívida. Então, nesse caso, se eu quero calcular o custo efetivo da dívida extraindo o benefício fiscal, eu acabo descobrindo que nessas situações o custo efetivo da dívida vai ser igual a quem? Ao custo aparente extraído do benefício fiscal, ou seja, multiplicado por 1 menos a alíquota dos tributos sobre renda. Assim, quando eu tenho a situação de uma empresa optante do lucro real, somente nesse caso,
eu preciso entender que o custo efetivo da dívida vai ser menor que o custo aparente. E essa consideração eu precisarei fazer. Nesse exemplo, então, didático aí do algo deve e nada deve, se eu vou entender o custo efetivo da dívida da situação aí algo deve, aí eu acabo, então, descobrindo justamente isso. Se o custo aparente é de 20%, se a alíquota dos tributos sobre renda é de 30%, fazendo as contas, eu descubro que o custo efetivo da dívida é de 14% ao ano. Ora, esse 14% ao ano também poderia ser obtido por meio da comparação entre o desembolso efetivo e a dívida. Então, como de fato a minha perda efetiva foi de 28, e 28 sobre 200 também dá 14% ao ano. Por que essa informação é importante? Essa informação é importante no julgamento da decisão financeira, porque se o credor, se o financiador está exigindo o líquido de mim 14% ao ano, naturalmente esse dinheiro apenas deveria ser captado se eu conseguir aplicar ele numa operação que renda no mínimo 14% ao ano. Quer dizer, o ideal é que renda mais para que eu tenha um ganho. No exemplo didático, então imagine a situação das indústrias das geringonças, que possui dívidas no valor de 500, paga juros de 80 e é tributado com lucro real com alíquota de 30%. Logo, nesse caso, existe benefício fiscal da dívida e aí eu quero encontrar o custo efetivo. O custo aparente, já tínhamos visto antes, é a relação entre o juro e a dívida. Ele é de 16% ao ano. Como a alíquota é de 30%, se eu trago isso para a obtenção do custo efetivo, eu tiro a alíquota, eu multiplico por 1 menos a alíquota, eu multiplico o custo aparente por 1 menos a alíquota, e chego então a um custo efetivo de 11,2. Então, o que é que isso quer dizer? Que, apesar do credor me cobrar 16, como existe benefício fiscal, eu preciso considerar um custo efetivo de 11,2. Então, se eu encontrar operações que rendam mais de 11,2, eu poderia usar esse recurso, mesmo ele no aparente me custando 16, porque eu vou ter a figura do benefício fiscal. Então, essa informação seria usada justamente para comparar com a rentabilidade do investimento que eu penso fazer. A rentabilidade do investimento precisa ser, no mínimo, igual ao que o fornecedor de capital está me cobrando. O ideal é que, de fato, essa rentabilidade seja maior. Se vamos adiante, aí também temos a entender que na modalidade de lucro presumido, o tributo sobre renda vai incidir sobre a receita ou faturamento. Então, nesse caso, não tem benefício fiscal, ou seja, o custo efetivo vai ser igual ao próprio custo aparente. Então, analisando a situação das geringonças, se ela for tributada por lucro presumido, qual seria o custo efetivo da dívida? O custo aparente é a relação entre o juro e a dívida, 16% ao ano, mas se ela é tributada por lucro presumido, não existe benefício fiscal. Logo, eu posso dizer que o custo efetivo é o próprio custo aparente, que vai ser da ordem de 16% ao ano. A informação também é usada para comparação, então esse recurso só deveria ser usado para financiar investimentos que gerassem rentabilidade no mínimo iguais aí a 16% ao ano, o ideal é com rentabilidades superiores a 16% ao ano. Com isso, esperamos então ter alcançado os objetivos aí propostos para essa nossa conversa, que seria entender as implicações associadas ao uso do capital de terceiros e a partir daí compreender o cálculo do custo do capital de terceiros. Bons estudos!